Né, aqui em Piauí, uma pessoa muito conhecida, um professor que de fato, né, já fez história, em todos os sentidos falando, né? Já fez história aqui em Piauí e está aqui hoje no meu programa e a gente vai tratar desse assunto com muito carinho, né, que é o lançamento do livro Os Despossuídos da Terra. Professor Bione, bom dia, é um prazer estar lhe recebendo aqui no nosso programa. Bom dia, meu caro amigo Naciel, bom dia a todos os ouvintes do programa da manhã. O prazer é todo meu irmão. Tudo bem, professor? Tudo em paz, graças a Deus. Estou muito feliz por estar aqui falando desse tema que eu considero interessante, que é a venda e a disponibilização de um livro sobre a região cacaueira, especificamente tratando da região de Piauí, que é o livro Despossuídos da Terra. Bom, professor Bione, o senhor, antes de falar do seu livro, né, eu quero falar aqui da sua pessoa, né? O professor Bione é filho de Piauí, né, militante da política, escritor, professor, tem história aqui na cidade, inclusive o senhor já participou da história, inclusive, de Piauí, né, professor? O senhor como historiador, me parece que o senhor já fez um livro contando a história de Piauí, tem a ver com isso? Sim, Marcelo, eu tive a felicidade de fazer parte da produção de um livro coletivo chamado Piauí, Histórias de Nossa História. Foi um livro publicado no ano de 2006. Ele foi organizado pela professora Sandra Regina e por Dilson Araújo, serventuário da Justiça, e teve a participação de mais alguns pesquisadores, como José Américo da Mata Castro, Paulo Andrade Magalhães, Cleidineia Farias e eu. Então eu tive a felicidade de contribuir no ano de 2006 para a realização dessa obra, que eu considero uma obra fantástica para pesquisas sobre a história de Piauí, que é o livro Histórias de Nossa História. Fala sobre vários temas, desde o aspecto político, econômico, cultural, social. Então eu venho falar do meu livro, mas eu também faço questão de dizer da importância desse livro, Histórias de Nossa História para Piauí. Bom, mas eu estou até com ele aqui na mão, que você já se recorda dele. Conheço, sim, esse livro. Olha aí, que coisa linda, né? Mas o senhor hoje veio falar aqui, professor, sobre os despossuídos da terra. Sim. Quem são eles? Os Despossuídos da Terra é meu primeiro livro individual, né? A ideia da carreira solo. E fala sobre os trabalhadores e trabalhadoras rurais das roças de cacau. Então, eu já venho há 20 anos, Marcelo, pesquisando sobre o legado de Euclides Neto, o legado político, o legado literário, traços biográficos de Euclides Neto. E ao longo desses 20 anos eu estudei inicialmente uma graduação em História, tratando dessa temática. Depois estudei uma pós-graduação, nível de especialização na UESB, Vitória da Conquista, também trabalhando pesquisas relacionadas à produção literária de Euclides Neto. E agora, há poucos anos atrás, para ser mais preciso, entre 2017 a 2019, eu concluí um curso de mestrado na UNEB, em Alagoinhas, mestrado em História, e foi uma espécie de, digamos assim, uma culminância dos 20 anos de pesquisa, onde eu garimpei várias fontes, desde fotografias, documentos pessoais, cartas, depoimentos orais. Eu pude amealhar uma série de documentos e fontes que me ajudou a produzir uma análise, e essa análise dessas fontes resultou numa dissertação de mestrado, que é um trabalho de conclusão de curso. E essa dissertação de mestrado, defendida e aprovada no ano de 2009, num mestrado que é muito conceituado na Bahia, que é um dos 2 mestrados no interior da Bahia em História. Eu tive o êxito de, logo em seguida, ser procurado por 2 editoras. Eu defendi o mestrado em 2019, no finalzinho, em 2020. Isso em 2009, professor? 2019. 2019. Recentemente, quando eu terminei o mestrado, em 2020,
duas editoras, uma paulista, chamada editora Contexto, editora Dialética, e outra editora da capital baiana também me procurou, dizendo da necessidade que eles tinham de publicar esse livro com esse perfil, porque é um livro que, ao mesmo tempo, ele trata de um tema local, regional, que é a exploração do trabalho, trabalho rural, mas ele acaba sendo um tema universal, porque o trabalho rural, o trabalho de maneira geral, ele é objeto de estudo em vários contextos, seja aqui em Piauí, seja na Bahia, seja na Europa, porque essa relação de trabalho, essa contradição entre o capital e o trabalho, ele existe nas relações de poder, seja local, nacional, até mesmo mundial. A gente percebe que o cidadão trabalhador rural, eu sempre digo aqui no meu programa, que a polícia faz greve, os bancários fazem greve, os pilotos de aviões fazem greve, mas no dia que o trabalhador rural fizer greve, vai faltar comida na mesa, né, professor Bione? Vai faltar o leite, vai faltar o feijão, o milho, o mingau, a aveia, porque quem mantém realmente e quem bota a comida na mesa, né, do capital, do capitalismo ou do cidadão comum, quem quer que seja, é o trabalhador rural. Tudo passa pelas mãos, pelas ferramentas de trabalho dos trabalhadores rurais. E, infelizmente, historicamente, o trabalho rural foi identificado como um trabalho inferior, como um trabalho desprezível, talvez em função de uma história de escravidão, onde os africanos escravizados, eles estavam numa condição sub-humana de coisas, de objetos, e o trabalho rural realizado nos eitos, nos canaviais, eram considerados trabalhos animalescos. Então, esse trabalho rural no Brasil, infelizmente, sofre um preconceito muito grande das pessoas. Isso, por exemplo, assim, eu vejo a importância do trabalhador rural, o trabalho rural tão importante quanto a medicina, porque os dois trabalham para dar vida. Sem alimento na mesa não tem vida, sem saúde também não tem vida. Sem dúvida. Né? E assim como os outros, educação, social, mas o trabalho rural e a medicina a gente precisa ter um carinho muito grande, né? Por todos, mas esses dois principalmente. E o trabalhador rural mais ainda, porque sem a comida na mesa, nada desse sistema que a gente vê funciona. Passa pelo trabalhador rural. Passa por ele. E Euclides Neto, ele teve essa sensibilidade durante 50 anos de produção literária de Euclides Neto, desde 1946 até 1996, quando acontece a publicação do seu último romance em vida, que foi A Enxada. Durante esse período, ele elegeu como meta de vida utilizar a sua literatura como uma ferramenta de denúncia social, a condição de trabalho, de exploração que os trabalhadores rurais viviam submetidos nas roças de cacau. Mesmo no período áureo do cacau, quando a região era rica, os trabalhadores rurais que produziam a riqueza, eles viviam em uma condição precaríssima de trabalho, subhumana. E os livros de Euclides Neto, eles dão detalhes sobre essa condição de vida indigna que os trabalhadores rurais viviam no anonimato, vivendo um dia após o outro sem perspectiva. E, além disso, essa relação do trabalhador rural com muitos produtores poderosos de cacau é uma relação de humilhação. Aconteceu no livro, apresenta várias situações de alguns patrões que iam passear na Europa, iam usufruir da riqueza acumulada às custas da exploração dos trabalhadores rurais, e os trabalhadores rurais eram tratados de uma forma humilhante, de serem reprimidos até se comerem uma jaca ou uma fruta qualquer. A possibilidade de abrir uma baga de cacau, abrir uma cabaça de cacau para usufruir daquilo que era o trabalho. Era punido. Era punido. Então, Euclides Neto traz para a gente, na sua literatura, uma fonte histórica que nenhuma outra fonte oficial permite. Porque essas coisas não se diziam, essas coisas eram veladas. As pessoas sabiam o que aconteciam, mas não se dizia porque tinham medo de represária. E Euclides Neto fala o seguinte nas suas obras ou nas suas entrevistas,
que o trabalhador rural é o único trabalhador que, quando é desempregado, ele perde também a sua casa. Diferente de outros trabalhadores que, quando são desempregados, eles continuam nas suas residências. O trabalhador rural nas roças, e principalmente na época áurea do cacau, onde perde o emprego, a maioria da população vivia nas áreas rurais, no campo, era uma civilização rural. Aquelas pessoas, quando perdiam o trabalho, perdiam a vida, iam mendigar na cidade. Isso aconteceu muito na região cacaueira, em época de seca, de crise. Olha, ali a professora Rita, ela diz assim: sucesso, meu amigo, meu nobre colega Albione. Você conhece a professora Rita, né? Professora Rita, minha amiga. Grande figura, né? Um forte abraço. A professora Rita também já contribuiu muito com pesquisas euclidianas, é uma professora atuante, e eu quero deixar meu abraço, minha saudação. E estendida também às outras professores e professoras que nesse momento estão me ouvindo, porque eu sou professor de História. No próximo ano, assim, eu tenho o prazer de completar 18 anos de profissão. Olha aí, uma vida, né? E já trabalhando no mesmo lugar, na rede estadual, concursado, que é o antigo Colégio Modelo, atual Complexo Integrado de Educação de Piauí. E tenho uma felicidade de, ao longo desses quase 18 anos, poder ter conciliado uma carga de trabalho que é intensa na rede estadual e municipal e conseguido tirar um tempo para investir nessas pesquisas que pode disponibilizar para o Piauí o acesso a informações que, se a gente, historiador ou pesquisador, como quero também dizer o caso de José Américo, que é uma pessoa que eu tenho muita estima e admiração, que produz textos memorialistas, produz pesquisa relacionada também à nossa história, e através dessas pessoas, ou outros estudantes, outros pesquisadores, é que a gente pode produzir livros e disponibilizar, porque a gente vai passar, a gente tem uma vida limitada, mas o livro ele se perpetua, né? História, e as outras gerações vão ter acesso a essas informações. Professor, quando será lançado o livro Os Despossuídos da Terra e onde será lançado? Já está tudo preparado para o lançamento? Meu caro amigo Naciel, estamos em uma pré-venda do livro. A pré-venda está a todo vapor. Vamos encerrar a pré-venda essa semana, senão a gente corre risco de vender todos os livros e no lançamento não tem mais nenhum. Olha aí, já está assim? Já vendemos a metade dos livros da primeira edição. Tem que guardar para o dia do lançamento. Vamos... Já pensou no dia do lançamento? Cadê, professor? O livro já vendi. Apesar que corre, é difícil, porque hoje a venda de livros não é algo tão comum, né? O público de livros não é tão intenso, principalmente no Brasil. Há uma defasagem de interesse de leitura, de livros, mas por ser um livro que tem essa característica de tratar da nossa região, da nossa história, inclusive os livros de Euclides Neto, ele cita mesmo a fazenda tal, no município de Piauí. Boa parte das obras são ambientadas aqui em Piauí, região. Dá nome no Rio das Contas. As pessoas são outras, mas foram inspiradas em... Os personagens recebem outros nomes, mas são inspiradas em fazendeiros e trabalhadores rurais que Euclides Neto conviveu durante sua vida, né? E esse foi o objeto de inspiração. Então, sobre o lançamento do livro... Sim. A previsão é que a editora me entregue o livro dia 15 de dezembro, Naciel. Então, a gente pode vislumbrar um lançamento agora para a segunda quinzena de dezembro. Eu preciso definir isso com os patrocinadores do livro, que foram os diretores do Colégio Aprovado de Piauí. Sim. O professor Etienne. Me faltou o nome do outro que agora não. Eu lembro bem do professor Etienne. Professor Etienne. Lembra o nome do outro aí? Pode procurar aí, professor. Posso esquecer. Pode procurar o nome do outro aí. Que aí, pronto. Olhou aí nos patrocinadores ou não tem? Professor André. Pronto. Meu vizinho André. Então a gente vai sentar essa semana e definir um dia, horário e local exato do lançamento do livro. E eu sou muito grato também por ter tido o patrocínio do Colégio Aprovado, porque é uma instituição de ensino que eu tenho uma admiração pela maneira que eles trabalham. E eles
produzem atividades lá no colégio deles que valorizam a história de Piauí. Agora, recentemente, fizeram um desenho, né? Uma arte lindíssima, valorizando o professor Tatai. E eles produziram em outro momento também atividades valorizando a história de Piauí, um evento muito interessante. Então, eu acho muito interessante esse fomento da história de Piauí vindo. Seria bom que fosse das instituições públicas, né? Secretaria de Cultura, órgãos ligados ao Estado, porque existem verbas para isso. Mas quando isso acontece do poder de órgãos privados, de instituições privadas, é mais elogiável ainda, porque eles estão abrindo mão, de certa forma, de um investimento que é particular, eles não têm obrigação. Mas isso gera um exemplo para que outras empresas também incentivem e estimulem, né, o surgimento de novos pesquisadores, novos escritores, ou mesmo de questões ligadas à valorização do nosso patrimônio histórico, cultural, como, por exemplo, o Museu do Lavrador se encontra em total abandono. Está funcionando aonde? Ou não está funcionando? Parece que as peças estão jogadas como se fosse um depósito de lixo lá no Mercadão da Praça Salvador da Mata. Isso é um absurdo, isso é triste. Uma cidade que não valoriza seu patrimônio, seu acervo histórico, cultural, é uma cidade sem identidade. E o poder público tem esse papel e essa importância, né, quando assume, de certa forma, a preservação desses valores, que não são materiais, né, são valores imateriais. Histórico, né? Memorial. Exato. E outra coisa, Naciel, que eu quero frisar, uma coisa que me deu muito prazer é ter essa capa. Quero que você me diga qual é a impressão que você tem da capa desse livro. Bom, a impressão que eu vejo aqui, pelo menos, alguém pendurado em um tronco de machado, alguma coisa dessa natureza. Vejo também uma criança, uma mulher com um facão. Do outro lado eu vejo uma mulher com... Vejo um arame farpado também. São coisas que eu consigo visualizar aqui nessa capa aqui. Quem tem um olho clínico aqui para a literatura consegue ver algo mais. Me diga. Essa capa, ela é um quadro que foi desenhado pelo multiartista talentoso aqui de nossa cidade, chamado Ayan, o Braz, o Barco. Sim, sei. Ele produziu essa tela, desenhou em 2015 e publicou no Facebook dele, oferecendo à venda. Quando eu bati o olho nessa tela, nesse quadro, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu falei, Ayan, guarda aí que esse aí já é meu. Porque eu vi uma relação da obra dele aos personagens de Euclides Neto, sem nem saber que realmente essa foi a motivação dele ao desenhar. O título desse quadro, dessa tela, é A Enxada e os Seus Destinos. Ele apresenta os trabalhadores rurais, uma família de trabalhador rural, Sim. com a sua ferramenta de trabalho, né? Com a enxada. Um homem, uma enxada, um facão, um machado. E essa temática retrata bem a literatura de Euclides Neto. E eu, quando pensei em produzir o livro, a primeira coisa que me veio em mente foi de usar essa capa para colocar no livro O Despossuído da Terra. E eu parabenizo ao amigo Ayan Olenveja, Ayan, o Braz Barco, que é o nome artístico, por ter contribuído com essa obra, essa tela, e por ter me autorizado a publicá-la na capa do meu livro. Muito bem. Ok, professor Albione, quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, agradecer aqui também a presença do Paulo Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Dá pelo menos um bom dia aí, Paulo Gustavo, aos nossos ouvintes aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Naciel. Bom dia a todos os ouvintes da Nova FM. Tudo em paz? Tudo ótimo. Graças a Deus. Você trabalha na assessoria midiática do professor Albione, né? Estamos acompanhando esse projeto do professor Albione, que é o livro Os Despossuídos da Terra, que é uma homenagem aos trabalhadores rurais de Piauí, a obra do escritor Euclides Neto. Tive a experiência de lê-lo, ainda na oportunidade da dissertação de mestrado, e acabei me afeiçoando e estamos junto com o professor Albione
nessa construção desse projeto tão riquíssimo que é os Seus Possuídos da Terra. Muito bem. Valeu, um abraço e um bom dia. Bom dia. Professor Bione, muito obrigado, tenha um bom dia e sucesso no lançamento do seu livro. Naciel, eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, e não é de hoje, eu quero externar isso em público. Muito obrigado. Não é porque eu estou na sua presença, mas o seu perfil jornalístico, o seu perfil de ser humano, eu acho que traz um abrilhantamento para a imprensa de Piauí e também para a política, meu caro. Muito então, obrigado. Que você continue contribuindo como você vem contribuindo e que Deus lhe abençoe. E sobre o livro, a gente poderia falar muito sobre o livro, são muitas coisas, mas nada melhor do que fazer com que esse livro chegue às mãos das pessoas para que cada um leitor chegue às suas conclusões, né? E conheça e usufrua dessa leitura, que eu espero que seja muito prazerosa. Isso é importante. Trago aqui ao senhor o abraço do meu filho Thales, que honrosamente lhe mandou um abraço. Olha, diga ao professor Bione que eu mando um abraço. Não vou estar ouvindo, porque ainda estarei tomando conta Thales do travesseiro. foi nosso aluno no Colégio Modelo, um menino de ouro. Sonhador, né? E hoje a gente está se realizando com a realização dele, com o sonho de ser aviador. É verdade. Parabéns, papai. Okay. Seu filho é um exemplo. Obrigado, professor. E eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes que estão aqui nos escutando e aguardem que brevemente voltarei para passar para vocês detalhes sobre o lançamento dos Despossuídos da Terra. Tem aqui uma mensagem de um ouvinte, né, que é o Rômulo, lá de São Paulo. Ele mandou uma mensagem aqui, vamos ouvir aqui antes da gente finalizar aqui a sua participação. Alô, bom dia, Rômulo. Bom dia, Naciel. Rômulo de São Paulo. Parabéns por essa reportagem aí do professor Bione. É esse tipo de coisa que tem que se colocar mais no rádio. Muito bem, muito bom. Excelente. Olha, começou bem a segunda-feira, viu? Essas coisas só engrandecem as pessoas, tá bom? Muito obrigado por essa reportagem e vê se faz mais. Procura fazer mais, tá? Mais reportagens de pessoas importantes da cidade. Valeu, grande Rômulo, um abraço, querido. Muito obrigado aí, tudo de bom para você. Assim, mais um detalhe, Naciel, para encerrarmos. O livro vai ser produzido, melhor, já foi produzido, falta só concluir a impressão e a entrega pela editora Via Literárum. A editora Via Literárum é propriedade do senhor Agenor Gasparetto, que é professor da UESC, e tem também uma empresa de pesquisa, né? Estatísticas. Sim, sim. Então isso me orgulha muito também, produzir um livro por uma editora de bastante conceito, não só regional, como também estadual mesmo, nacional. Muito bem. Muito obrigado, tenha um bom dia. Um abraço, meu caro. Ok, vou no intervalo comercial e volto já já. Segura aí. Rapaz, eu estou enferrujado, não sei onde sem vir para... Tá ótimo.